الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, nas semanas passadas falamos acerca dos direitos e deveres dos trabalhadores no Islã, tendo em consideração o mês em que se diz o mês do trabalhador, Dia do Trabalhador, onde há uma celebração por causa deste mesmo dia. É verdade que temos um historial desde a Revolução, portanto, nós sempre temos, na perspectiva islâmica, algo a abordar relacionado aos momentos que vivemos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito, qualquer situação que fosse ou que estivesse sendo vivido pelas pessoas, o profeta sallallahu alaihi wasallam trazia essa situação para o mimbar, abordava, aclarava, esclarecia as pessoas relacionado àquilo que estava-se a viver. Por isso nós vamos encontrar a hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: "Mali haulai aqwam", o que se passa com essas e aquelas pessoas? Estão a fazer isso, estão a fazer aquilo, obviamente sem mencionar os nomes das pessoas, para tirar alguma ilação, para poder corrigir algum mal, para poder elucidar as pessoas em concreto naquela ação que estivessem a praticar. Falamos na nossa primeira parte deste tema, onde o Corão menciona um incidente quanto à contratação de um trabalhador, dois aspectos que eram fundamentais. O Corão menciona qawi e amin, forte e honesto. A pessoa ter capacidade de trabalhar, ter força para trabalhar, e nós falamos esta capacidade, esta força, há vezes em que a força é intelectual, a capacidade intelectual, portanto, enquadra-se nesta parte, não é? Força. Pode ser também força física, como era a questão aqui de Musa alaihi salam. Como era a questão de Musa alaihi salam era forte, e as senhoras que viram Musa alaihi salam e foram relatar ao pai e disseram ao pai: "Ista'jiru inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin". As filhas pediram que o pai contratasse Musa alaihi salam por causa da sua força, por causa da sua capacidade, e disse: a melhor pessoa quem você pode contratar é aquele que é forte e aquele que é honesto. Então dissemos, essas duas qualidades são importantes para a nossa contratação. Para contratarmos um trabalhador, temos que ver efetivamente a sua capacidade e a sua honestidade. Como é que podemos ver a honestidade? Se não conhecemos. Se você conhecer, melhor, mas se você não conhecer, obviamente a experiência pode ditar. Se ele não for honesto, há mecanismo para você
despedir o trabalhador por não é aquilo que você precisa, portanto, através de um processo disciplinar, por aí em diante. Nós vamos dar continuidade para não sermos repetitivos, é simplesmente para enquadrar naquilo que nós estamos a falar. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: é melhor para o indivíduo pegar na sua corda, pegar na sua katana, ir para o mato, cortar lenha, carregar nas suas costas e vir vender e ganhar com o esforço das suas próprias mãos e alimentar a si, assim como alimentar a sua família. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse ainda no hadith que foi narrado por Imam Bukhari de Miqdad al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. Ninguém saboreou, ninguém ingeriu melhor alimento do que aquele alimento que ele adquiriu através do seu próprio sacrifício, através do seu próprio suor, através do seu próprio trabalho. Este é o melhor alimento que você pode ingerir. Você está a se alimentar com o esforço do seu próprio trabalho. E ele ainda diz, sallallahu alaihi wasallam: wa inna nabiyallahi Daúda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Um dos exemplos é de Nabi Daúd, que alimentava-se através do seu próprio esforço. Vários exemplos dos ahadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, encontra-se também no Sahih al-Bukhari, com esta mesma redação de Nabi Daúd alaihi salam. No outro hadith que vem no Muslim: وَكَانَ زَكَرِيًّا alaihi salam نَجَّارًا. Zacarias alaihi salam era um carpinteiro. O que significa? Que o seu sustento também vinha desse esforço. Nabi Daúd alaihi salam, conforme este hadith aqui menciona, Allah deu muitas capacidades a Nabi Daúd. Allah deu, não só Nabi Daúd, o seu filho Suleiman ibn Daúd. Allah menciona vários momentos no Corão o poder que Allah deu a esses dois profetas. Nabi Daúd alaihi salam, o ferro era maleável para ele. Ele conseguia pegar o ferro e moldar na forma que ele quisesse. Nabi Daúd alaihi salam fazia isso. Suleiman alaihi salam: wali Suleiman riha ghuduha shahr wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayn al-qitr wa min al-jinn man ya'mal bayna yadayhi bi idhni rabbih. Suleiman alaihi salam, no percurso, Allah subjugou o vento. O vento estava sob direção de Suleiman alaihi salam. Naquele tempo, para viajar de um lugar para outro levava muito tempo. Ida só num percurso levava um mês. Nabi Suleiman alaihi salam fazia isso no meio-dia. Ida e volta, que podia levar 2 meses, Nabi Suleiman alaihi salam fazia isso em um dia. Os Suleimanes têm sido muito rápidos. Portanto, este é um exemplo, talvez, esta linhagem. Portanto, esta é a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala que deu a Nabi Suleiman. Não só, tantas dádivas. Ele conseguia escutar conversa dos animais. O papo de animais, Suleiman alaihi salam conseguia escutar. Por isso, uma vez, quando Suleiman alaihi salam esteve a passar com o seu exército, existia um povoado de formigas. Passagem no Corão, no Surat An-Naml. Esta conversa fez com que Allah desse o nome a esta sura, Surat An-Naml, as formigas. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Uma formiga disse: oh formigas, entrem nas vossas casas. لا يهطمنكم سليمان وجنوده, para que o Suleiman e o seu exército vai passar agora aqui, não vos esmagar. Suleiman alaihi salam ouviu isso. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. Nabi Suleiman alaihi salam escutou essa conversa, começou a sorrir. Sorriu e riu por causa dessas palavras da formiga. E ele disse: Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati. Oh Allah, ajuda-me em ser grato para as tuas dádivas. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, aquelas dádivas que tu me agraciaste. Wa an a'mala salihah,
e que eu possa praticar o bem. Diante de uma dádiva, primeiro aspecto que nós temos que fazer é sermos gratos a Allah subhanahu wa ta'ala. E a gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala não é só sempre dizer alhamdulillah. Não é só sempre dizer alhamdulillah. Alhamdulillah faz parte, mas o teu tratamento daquela dádiva, os deveres que você tem sobre a dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala te proporcionou, isso faz parte do shukr. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo diz: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا. Nós concedemos a Daúd alayhi salam a nossa graça. E dessa graça Allah subhanahu wa ta'ala diz, quanto a dádiva que concedeu a Daúd alayhi salam, diz: يَا جِبَالِ أوبي معه والطير. As montanhas repetiam o tasbih de Daúd alayhi salam. Através do eco do tasbih, as montanhas respondiam. E os pássaros estavam subjugados a Nabi Daúd alayhi salam. Animal sabighatin wa alanna lahu al-hadid. Allah diz: nós moldamos, tornamos o ferro maleável na mão de Daúd alayhi salam. O trabalho que nós estamos aqui a falar, e este mesmo versículo do Corão, Allah fala de objetos que eles produziam, com essa capacidade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Portanto, não vamos entrar nesses detalhes todos. O que eu queria aqui é mostrar que até os profetas também trabalhavam, não sentavam só a fazer tasbih, não ficavam só a fazer tasbih, trabalhavam. Não ficavam só a fazer dua: oh Allah, conceda-me, oh Allah, conceda-me, oh Allah, dê-me, ajude, e não faz nada. Allah não vai te dar. Allah não vai te dar. Você tem que dar um passo. Você tem que fazer. Não é que Allah não tem capacidade de fazer isso. Allah tem capacidade de fazer isso. E temos o exemplo de Maryam, alayha salam, não é? Ya Maryam, anna laki hada. Maryam estava num quarto, sempre tinha frutas frescas. Zacarias entrava lá e pergunta: Ya Maryam, anna laki hada. De onde é que você traz essas frutas? Qala hada min indillah. Isso provém de Allah. Allah tem essa capacidade de fazer. Mas o sunnah de Allah é você se esforçar para você ter o resultado. Este é o sunnah de Allah. Allah mostrou e provou várias vezes que ele pode ir contra o seu sunnah, mas o sunnah dele, o que significa o sunnah de Allah? A metodologia de Allah subhanahu wa ta'ala está traçada. Allah subhanahu wa ta'ala tem poder de criar, e criou os homens do nada. Adam alayhi salam. Allah tem poder de criar a mulher vindo do homem só, sem outra mulher. Tá Hawa alayhi salam. Tinha pai, não tinha mãe. Adam não tinha mãe, não tinha pai. Isa tinha mãe, não tinha pai. O inverso de Adam, que Hawa tinha pai, não tinha mãe. Isa tinha mãe, não tinha pai. Allah mostrou tudo, a capacidade. E você também não pode dizer: eu vou ter filho sem casar. Dizer Allah tem esse poder. Não vai acontecer. O sunnah de Allah é este. Você está a ver alguém está sendo oprimido. A tua capacidade é ajudar aquele que está sendo oprimido. Vê alguém está a sofrer, a tua capacidade, o que você tem que fazer é ajudar, usar as tuas habilidades para tirar a pessoa daquela aflição, e não fazer dua para aquela aflição desaparecer da pessoa. Você está vendo alguém está com peso, né? Quer ser ajudado, e você começa a fazer dua: oh Allah, ajuda ele, ele não vai ser ajudado. Então o sunnah de Allah é isto que significa: temos que trabalhar e deixar o resultado nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Este significado. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a se esforçar, chamar as pessoas para Allah. Ele ficava até às vezes um pouco triste. As pessoas não estão a aderir, as pessoas não estão a aceitar a minha mensagem, por aí em diante. Allah diz a Muhammad: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Você tem a tua responsabilidade, o teu dever é fazer. O final é de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que fazer a mesma coisa. O trabalho, incentivo aqui mais uma vez ao trabalho. Falamos muito relacionado a condições, critérios, por aí em diante. Hoje vamos falar um pouco
das responsabilidades que nós, como entidade empregadora, temos para com os nossos trabalhadores. E aqui também vamos falar a responsabilidade, os deveres que o trabalhador tem diante da sua entidade empregadora. Todos estamos diante de um pacto que nós fazemos e o Corão ordena-nos a cumprirmos este pacto. Allah diz: "Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud." Ó fiéis, cumpram com os vossos pactos. O primeiro aspecto que vamos aqui mencionar é a importância de nós pagarmos o salário adequado e atempadamente. Pagar o salário adequado e atempadamente. O que isso significa? Você tem que pagar o seu salário no momento em que esse salário deve ser pago e você deve, não é, para além de pagar o salário deve ser adequado. O que significa salário adequado? Você tem que dar, a pessoa quando trabalha, ele tem uma responsabilidade por trás, ele tem que sustentar a ele próprio, tem que sustentar a sua família, tem que custear as despesas de saúde, não é? Por aí em diante. Este salário tem que cobrir. Este é o mínimo que você pode fazer. É verdade que nós vivemos num estado em que tem um salário mínimo, mas você sabe qual é a capacidade que você tem de pagar o seu trabalhador. Você sabe qual é a capacidade. E você faz isso com o intuito de melhorar a vida dele. Ele já faz por ti. Cada um já sabe quanto que ele ganha, quanto que ele fatura, por causa desses mesmos trabalhadores. Se não tiver, é uma situação. Mas se você sabe quanto você ganha, você sabe que os teus trabalhadores estão a te enriquecer. Por isso que você é até perseguido para ser raptado, por causa do trabalho que eles estão a fazer. Não é? Isso é um comentário entre aspas. Posso até ter sido infeliz. Mas você sabe quanto que eles fazem te ganhar. Dê um salário justo. Salário justo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui o hadith que diz que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Estamos diante do hadith Qudsi. Eu gosto de falar com pessoas que entendem, porque já repetimos, então mostra que você já entende, aprendeu alguma coisa, porque isso é para todos nós temos que entender isso. Estamos diante do hadith Qudsi, onde Allah diz: "Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah." 3 indivíduos que eu, Allah, serei oponente desses indivíduos no dia de Qiyamah. Subhanallah. Se ele que vai te julgar, vai ser teu oponente, qual será a tua situação? Você não vai escapar. 3 indivíduos que Allah será oponente, quer dizer, Allah estará a favor contra ti, porque estará a favor dos injustiçados. 3. Quem são? Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Aquele indivíduo que deu, ou você pediu em nome de Allah, por Allah. A pessoa deu e você foi contra o pacto que você fez. As pessoas pedem em nome de Allah, para uma causa de Allah, uma causa nobre, e as pessoas dão. E você faz o quê? Faz um mau uso, uma má aplicação disso. Você foi contra aquilo que você próprio prometeu. O segundo, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. E aquele indivíduo que vendeu uma pessoa livre e consumiu o seu valor. Isso podia se aplicar mais no tempo de escravatura, onde um escravo podia ser, uma pessoa livre podia ser confundida com uma pessoa que era escrava. Portanto, você vendeu uma pessoa livre, sabe que não é escravo, e chamou de escravo simplesmente para você usurpar do valor e o custo desse escravo. E o terceiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith Qudsi: وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. Hadith está no Bukhari. E aquele indivíduo que contratou um trabalhador, solicitou um certo serviço, e a pessoa prestou o serviço, fez o trabalho que você solicitou, وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ, e a pessoa não pagou pelo trabalho prestado. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Allah vai estar a favor do oprimido, neste caso contra ti. Allah será o teu oponente,
Porque um trabalhador, você solicitou um trabalho, ele fez trabalho e você, depois deste trabalho, o seu salário, a sua remuneração, o pagamento pelo trabalho. Por vezes, nós fazemos isso por birra. Ele demorou, fizemos um acordo, ele tinha que me entregar a minha obra em uma semana. Faltava, não vinha, vinha um dia, folgava 3 dias. Portanto, eu também vou lhe fazer passar por mesma situação. No dia de Qiyamah, essas coisas serão pesadas. Quem foi injusto? O último hadith que eu iria mencionar aqui nesta conversa é exatamente este, onde Aisha radiallahu anha fala do indivíduo que veio se queixar diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este indivíduo se apresentou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, eu tenho os meus trabalhadores, os meus escravos. O que eles fazem comigo? Eles mentem para mim, me enganam, me desobedecem, mas eu o que faço? Eu insulto eles, eu bato neles. Eu insulto neles, eu bato neles. فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ? Qual é a minha situação diante deles? Perante Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: يَحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَيَقَابُهُمْ إِيَّهُ. Será levado e será pesado a proporção da desobediência, deles enganarem a ti, de mentirem a ti. Tudo isso será pesado e o teu castigo diante dessa situação. Quem for injusto, ou se for ela por ela, estão quites. Estão quites. O que significa estão quites? Não há nada. Como é que você vai saber essa chapada que eu dei é em proporção dos dias que ele atrasou? Como é que você vai saber, não é, que a mentira dele e o insulto que eu lhe dei é em proporção? Por isso que o Corão chama a atenção. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Se vocês se vingarem, deve ser em proporção àquilo que vocês sofreram. Você não vai ser capaz de fazer isso. Por isso que Allah diz: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ. Mas se vocês forem pacientes, isso é melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se você consegue fazer ela por ela, estamos quites. Não há nenhum problema. Cada um que faça a sua análise, se ele é capaz de ser igualzinho àquilo que a pessoa lhe vingou. Portanto, você demora a fazer o pagamento porque ele também demorou. Faça o seguinte: você cumpre o teu dever. Cumpre o teu dever. Terminou o seu trabalho? Pague. Deixa que ele esteja a dever a ti, não tu estás a dever a ele. Deixa ele estar a dever a ti. Prestou o trabalho, é verdade. Tem um contrato, há consequências pelo inadimplemento, no cumprimento. Essa é uma coisa. Estamos aqui a falar da relação que você tem, coisas que nem sequer temos um contrato escrito. Para amanhã estar um a discutir, o outro fez, não fez, por aí em diante. É preferível deixar que o teu trabalhador esteja te devendo do que você estar a dever seu trabalhador no dia do juízo final. Portanto, não irá te ajudar em nada. Depois, vamos falar de pessoas que propositadamente deixam de pagar o salário aos trabalhadores. Porque há crise. Você tem como pagar. Olhemos para esse hadith como ponto de partida. Não é? Atul ajira ajrahu qabla an yajifa araquh. Paga o salário do trabalhador antes do suor secar. Você tem capacidade, é verdade, há alguma deficiência, mas você tem capacidade da tua empresa de pagar o salário do trabalhador. Se você não faz isso, por vezes você coloca o trabalhador numa situação ainda mais complicada. Como você coloca numa situação mais complicada? Imaginemos, ele tem dias lá na escola do filho, até dia 5, tem que pagar propinas. Depois do dia 5, ele já tem multas. Até dia 5, ele tem que pagar renda na casa dele. Depois do dia 5, já é uma cláusula de multa. Ele tem que pagar água. Depois disso, tem corte. Para ligação da água dele, tem outras consequências e por aí em diante. Culpa de tudo isso, a entidade empregadora demorou a pagar o seu salário. Ele não pagou atempadamente, propina dos filhos. O salário já é miserável. O salário já é miserável. E ele tem que tirar parte daquele salário para cobrir a multa na escola. Senão o filho já não assiste a aulas. E quanto mais demora,
a sua penalização vai ainda aumentando. Atul ajira ajrahu qabla an yajifa araqu. Você pode entender, achar que não há nenhuma consequência. Você não sabe qual é a realidade de cada indivíduo. Por trás dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam existem vários aspectos que são importantes. O teu trabalhador, você desconta do salário dele, que é para pagar o INSS, mas você não canaliza. E isso tem consequências. Amanhã ele quer reformar, para usufruir da sua reforma, não pode. Por quê? Porque o patrão não pagou. Você pensa que Allah não vai te julgar para isso? É 4,3%, né? 4,3% INSS. Você descontou 3 dele e 4 que você tem como obrigação para canalizar para o INSS. Não. Deixa aqui comigo, deixa comigo. Eu vou resolver isso. Não é? Sente-se bem, contar dinheiro toda hora. Allah condena isto. Wailul likulli humazati lumaza. Conhece essa sura? Conhece isso? Ou sabe? Os 10 suras terminam antes do início deste sura. Depois de sura que é Alam Tara. Os nossos irmãos incentivam só a decorar os 10 suras, não é? Alam Tara até An-Nas. Depois de Alam Tara vem esta sura. Wailul likulli humazati lumaza alladhi jama'a malan wa addada. Allah está a falar aqui de caluniadores, aquelas pessoas que se envolvem na maldade, que a preocupação tem sido, maior das vezes, juntar dinheiro. Jama'a malan, juntar dinheiro, wa addada, e contar, toda hora está a contar dinheiro. Cada vez que você vai visitar ele, está a contar dinheiro. Hoje não precisamos contar. Tem conta em 5 olhar. E o que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer? Alladhi jama'a malan wa addada. Só junta dinheiro, fica toda hora a contar dinheiro dele. Parece tasbih. Não é? Tasbih. É outro tipo de tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yahsabu anna malahu akhlada. Ele pensa que essas verdinhas vai ficar para sempre. Nunca. Isso jamais acontecerá. Yahsabu anna malahu akhlada. Allah diz: Cala. Jamais. Isso não vai ficar para sempre. Não é teu também. Temos que saber, todos nós, aquele dinheiro que nós estamos a contar, que está na nossa conta, não nos pertence. Não nos pertence. Wallahi, não nos pertence. O que te pertence é exatamente o que você já consumiu. Exatamente o que você já deu. O que você ajudou. Aquele te pertence. O que está aí que te faz toda hora, quando não tem internet, esses dias tinha problema de internet, era um assunto. Porque você não consegue conectar para ver. Subhanallah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos aqui a atenção. Não é? O melhor trabalhador, o melhor patrão é nobre. O melhor patrão é nobre. Uma pessoa que, de facto, sabe dar os direitos do seu trabalhador. Portanto, você desconta do INSS, canaliza para o INSS. Que ele vai precisar amanhã. Ele vai deixar de trabalhar contigo, vai trabalhar em outro sítio. Lá vai canalizar. Mas se você não canalizou aqui no meio, vai prejudicar este trabalhador. É um sistema. Não há nenhum problema nesse sistema. Umar radiallahu anhu trouxe um sistema de reforma no Islã. Existe esse sistema no Islã. Você põe o teu trabalhador a trabalhar nos finais de semana. Sabe que a lei no país que você vive, você tem uma taxa extra, um valor extra que você tem que pagar por ele estar a trabalhar nos dias da folga dele. É verdade, vai trabalhar sábado, porque o número de horas tem que trabalhar, abrange sábado, mas você está a chamar ele no domingo para trabalhar. Você sabe que você tem que pagar a mais por ele estar a trabalhar num dia que não tinha que estar a trabalhar, que tinha que ter descanso. Quem inventou? Vamos dizer, não, mas esse é um sistema não islâmico. Não islâmico? Quem que disse que não é um sistema islâmico? Quem introduziu o feriado, dia de folga? Quem foi? O sistema, esse sistema administrativo que nós vemos hoje, o sistema administrativo é um sistema paste islâmico. Nós não sabemos.
O sistema é paste. Sabe o que significa paste? Copy, paste. É um sistema que já existia lá. O sistema financeiro nosso, não é? Ocidental, a raiz é nossa, é islâmica. As leis que nós vemos, esses códigos que nós temos, Código Civil, a raiz é um código islâmico. Pegaram aquilo e alteraram o que acharam que tinha que alterar. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, instituiu, legislou sexta-feira, folga, ninguém trabalha, descansar. Depois, instituiu também quinta-feira, 2 dias, quinta e sexta-feira. Portanto, tem dia de folga, tem que descansar. Por aí em diante, é um direito que este trabalhador tem. Portanto, nós temos que ser bons patrões, pagar o seu salário adequadamente e tratar bem os trabalhadores. Há uma responsabilidade. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nos últimos momentos da sua vida, o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a mencionar algumas coisas. As-salat wa ma malakat aymanukum. Chamou a atenção para o cumprimento do salat e tratar bem aqueles que estão abaixo de nós. Aqueles que estão abaixo de nós. O hadith de Aisha radiallahu anha diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a falar isso, que nós já não estávamos a perceber o que ele estava a dizer. Quer dizer, até os últimos momentos, um som de gargarejar, até os últimos momentos da sua vida, esteve a repetir as mesmas palavras. Tratar bem aqueles que estão abaixo de vós. Podia se referir aos escravos, porque o profeta lutou, fez de tudo mais alguma coisa para fazer com que a escravatura fosse eliminada. Por isso que as ações, boas ações, a penalização de várias ações era através de libertar escravos, liberdade, as pessoas serem livres. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam até nesses momentos esteve a chamar a atenção para que os trabalhadores fossem bem tratados. Uma vez Abdullah bin Mas'ud estava a bater no seu escravo. Estava a bater. Ouviu uma voz atrás. I'lam Aba Mas'ud. Ou Abu Mas'ud, saiba. Ele diz que eu nem sequer reconheci a voz por causa da intensa zanga que estava em mim. E eu continuei. Então, quando chegou perto, ele viu que era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "I'lam Aba Mas'ud, inna Allah aqdaru alayka minka ala hadha al-ghulam." Oh, Ibn Mas'ud, saiba que Allah tem mais poder sobre ti do que o poder que tu tens sobre este trabalhador, este escravo, este jovem. Então, Abdullah bin Mas'ud diz: quando eu ouvi isso do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu disse: não tenho nenhuma outra alternativa ao mensageiro de Allah, eu liberto esse escravo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ama law lam taf'al, preste atenção, se tu não fizesses isso, la lafahatka an-nar ou lamassatka an-nar, o fogo iria te atingir se tu não fizesses isso. Estava a bater o seu trabalhador. Hoje nós pode não se imaginar, é verdade que há alguns patrões que batem o trabalhador. Aquele não é teu filho, para você educar, bater porque não está a fazer salat. Não é esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se já não dá para continuar, há um mecanismo de rescindir esse contrato, de cessar este contrato e siga os procedimentos. Nós vemos hoje, procuramos tantas artimanhas para prejudicar o trabalhador, simplesmente porque não gosta do trabalhador, avança com processos disciplinares, mesmo sabendo, inventando justa causa, sem ter justa causa, só porque você não quer indemnizar o trabalhador. Wallahi, você vai indemnizar ele. Você vai lhe pagar. É preferível você pagar aqui do que você pagar lá em cima. Portanto, Allah colocou pessoas abaixo de ti, e essas pessoas têm direito e têm deveres. É verdade que estamos aqui a falar, no que geral acontece, há uma transgressão na parte de cima para os que estão de baixo, que a consequência tem sido também inversa, em que a parte de baixo optam por fazer a mesma coisa. O mesmo conselho aplica-se ao trabalhador. Você tem um contrato com o seu patrão, de estar tal hora até tal hora a fazer trabalho. E você não pode estar a fazer outras coisas para além daquilo que você foi contratado. Falamos na nossa conversa, na primeira conversa, aquelas burlas todas que nós fazemos, não é? Você está a desviar do seu patrão e o patrão te confia por causa dessa confiança e ele não tem capacidade, pela tua grande habilidade de furtar,
sem o patrão saber, e você acha que está bem. Ainda diz, tenho muito barca no trabalho, mas está a roubar. Disse, Allah até me ajudou, não fui descoberto. Há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. O profeta sallallahu alaihi wasallam, voltando, né, para a parte de cima sempre, para a parte de cima é melhor que a parte de baixo. Você quando demora a pagar, você está sendo injusto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, matalul ghani zulm. Aquele que tem capacidade de pagar e ele propositadamente demora a pagar, ele está sendo injusto. Matalul ghani zulm. E essa zulm, esta opressão será escuridão no dia de Qiyamah. Esta opressão Allah fez haram para ele próprio. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Oh, meus servos, eu fiz a injustiça haram para mim, para Allah. E fiz a mesma justiça e fiz a injustiça haram para mim e a injustiça também haram para vocês, e não oprimam uns aos outros. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Gerações antes de vós, quando foram injustos, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu destruí. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando você é misericordioso, você tem compaixão, Allah vai ter compaixão contigo. الرَّحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Aqueles que são misericordiosos com as pessoas, Ar-Rahimun, Allah vai ter misericórdia com essas pessoas que têm misericórdia para com as outras pessoas. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Tenham misericórdia para com as pessoas que estão na terra, Allah subhanahu wa ta'ala terá misericórdia para convosco. Portanto, há aqui uma responsabilidade de ambas as partes. O patrão tem sua responsabilidade, o trabalhador tem sua responsabilidade, o trabalhador tem seus direitos, a entidade patronal também tem seus direitos. Cada um deve saber qual é o dever que tem e qual é o seu direito. Por vezes até abdicamos do nosso direito para fazer com que o nosso dever esteja lá cumprido. Cumprimos com o nosso dever, o resto nós deixamos nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não saia, não viva com dívidas. Quando você não está a cumprir com aquela obrigação que você assinou um contrato, você está a transgredir e você vai ter que responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala pelo incumprimento daquilo que você admitiu, daquilo que você assinou e aquele pacto que você fez que iria cumprir. São vários direitos que nós podíamos aqui mencionar, direitos e deveres, mas acho que essas são linhas gerais, mestres, para poder guiar, seja a entidade patronal, assim como a entidade patronal, assim como o seu trabalhador, cada um saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres na perspectiva islâmica. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.